bem-vindos a mais uma edição do Podcast do Bel, episódio 14. Hoje nós recebemos dois grandes nomes da música cearense, os queridos Roger Rogério e Mona Gadelha. A morte vem de várias formas, fino fio na vida, o que aprecio é poder te namorar. Olá, é um prazer conversar aqui no Podcast do Bel, principalmente com essa figura, esse cara, esse mestre, Roger Rogério. Antes de mais nada, eu preciso confessar a importância do Roger na minha vida. A importância de conhecer o Roger na Massa Feira, conviver com ele na Massa Feira em 1979 e 80, né? 79, quando a gente gravou o álbum Massa Feira lá no Rio, no Hotel Santa Teresa, aquela convivência e tudo com Roger e Tete, para mim é um dos momentos mais significativos da minha trajetória, estar com ele, com Tete, do quanto eu aprendi, com Pedro pequenininho ainda naquela época, né? Uma paixão pelo Pedro. E o Roger também, já que a gente está falando aqui em podcast, em meio de comunicação, em rádio, o Roger me levou também, foi quem me convidou para fazer um programa na Rádio Universitária, um programa aos domingos chamado Música do Planeta Terra. Olha, só tenho a ser grata por você, fora as vezes que a gente dividiu o palco juntos com Mimi Rocha. Isso. Né? E hoje a gente está aqui para conversar. Que é uma alegria para mim, né? Vir para a casa do Belchior e conversar com você. Conversar com a Mona Gadelha. Não tem coisa melhor. Demais, uma felicidade. Roger, devem ter já te perguntado muitas vezes isso, mas como é que foi essa convivência lá em São Paulo, quando vocês chegaram, que vocês tinham uma história de morar perto, né? As casas, essa convivência. Né? Eu estava em Brasília quando o Belchior foi para o festival universitário da TV Tupi. E a gente ficava sabendo, né? Uma carta para lá, uma carta para cá. Né? Tudo nas correspondências, das missivas, né? As missivas. E eu fiquei sabendo do festival, que o Belchior ia se inscrever e tal. Porque nós ficamos na expectativa, né? O Fagner estava em Brasília fazendo vestibular para arquitetura, né? O Fausto estava em Brasília ensinando na arquitetura. Eu estava em Brasília dando aula na UNB e fazendo mestrado, né? Muito interessante, nessa confluência aí, todo mundo no Planalto ali. Augusto foi para Brasília também. Pontes também. E quando a gente fica sabendo que o Belchior ganhou o festival, né? Aí foi uma correria, né? Fausto, Fagner, foi todo mundo. Foi para o Rio de Janeiro. Eu não podia ir. Mas quem pôde foi, né? Foi Rio de Janeiro festejar com o Belchior a vitória no Festival Universitário. Qual foi a música? Foi a Hora do Almoço, Hora do Almoço, né? Hora do Almoço. Sabe que Hora do Almoço eu ouvi o Belchior pela primeira vez mostrando essa música num programa se não me engano, era um dos dois na TV Ceará. Ou era gente que a gente gosta, ou era porque hoje é sábado. Era um desses programas da TV Ceará que eu lembro de ter visto pela primeira vez o Belchior tocando Hora do Almoço. Eu fiquei muito impressionada com essa apresentação. E a gente tinha, né, Roger, uma TV local que possibilitava muito a mostra de trabalhos autorais, né? A televisão tinha que ser feita aqui, né? Ou fazia televisão aqui, eu só passava filme. Não existia nem videotape ainda. Pois não é? Tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo. E você também participou, né? Muito. Desses programas. Participei. Você chegou a dirigir também esses programas, não, Roger? Não. Aí foi Belchior Belchior e Ednardo, eu acho. Jorge Melo, exatamente, Jorge Melo. Então essa é uma época muito interessante também, né, da televisão no Ceará. Ave Maria. Quando eu terminei o mestrado em Brasília, eu recebi convite para ir para o Rio de Janeiro e para ir para São Paulo, além do outro convite para Amazonas, para Manaus. Manaus eu desisti porque ia criar a física. Eu digo, eu estou muito novo para criar um departamento. Não tem essa cancha toda, não. Fiquei entre Rio e São Paulo, o meu orientador fez só para São Paulo, que é melhor. Eu fui meio constrangido, porque eu pensava mais no Rio de Janeiro. Sim. Mas fui, e acabou vendo que a escolha certa foi ir para São Paulo mesmo. Interessante, né? Essas escolhas que a gente tem que fazer. E aí o Belchior estava em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo para casa do Belchior, sozinho, inclusive, né? Fui com a chave, peguei a chave no Rio de Janeiro. Fui,
sozinho para me instalar, para depois ligar para a TETI, né? Telegrafar. O bairro qual era lá? Pinheiros. Pinheiros. A Rua Oscar Freire. 1500 o número da casa do Belchior. Essa casa do Belchior foi um negócio que ele fez com o cineasta. O cineasta fazia filmes institucionais para o governo, para algumas empresas e tal. E o Belchior ia ficar botando música nos filmes dele. Enquanto isso, ele morava na casa desse camarada, que a casa estava posta à venda, já com a planta do edifício aprovado já. Então, cara, Belchior, ele podia ficar lá uma semana, como podia ficar um ano, dependendo se a casa vende ou não. E a casa não vendeu, o Belchior ficou lá ano, né? Mais de ano. Demais essa história. E eu aluguei um apartamento em frente a essa casa, então ele virou ali o quartel-general dos cearenses. Um ponte dos cearenses em São Paulo, né? Daí vocês se encontravam e... Foi uma convivência nessa época muito boa, né? Muito maravilhosa, assim. Ele já tinha ganho o festival. Já tinha ganho o festival, então tinha toda essa movimentação. Estava na batalha para fazer um LP, né? Que o festival só deu um compacto, né? Sim. Além eu acho que saiu um LP com todas as músicas também, né? Sim. Mas do Belchior mesmo foi só um compacto. E ele estava na batalha para fazer um LP e tal. Acabou que a gente conseguiu, né? Foi aquele do pessoal do Ceará, quer dizer, um produtor, a gente fazia um programa de televisão na Cultura, que entrevistava figuras da cultura paulista, né? Um dos entrevistados foi um produtor de disco, um radialista produtor de disco, Walter Silva. Walter Silva, né? E aí nós o conhecemos e ele ficou louco pela música da gente. Eu vou voltar a produzir. Ele disse que estava aposentado já de produção e tal. Mas o Belchior não participou, porque o Belchior já tinha engrenado um LP só para ele, né? Inclusive na mesma fábrica, Continental. Continental, sim. E aí o Belchior lançou o primeiro disco com o selo Chanticleer, que era da Continental. Chanticleer, eu lembro. O nome do disco eu não lembro agora. Mas eu lembro que tinha máquina, sim. né? E aí é legal a gente ficar contando essas histórias, né? Mas aí eu também dou um salto para hoje, quando eu estava pensando assim que cada ano que passa, né? Depois que dessa partida do Bel, esse ano ele faria 75 anos. Essa obra, ela se perpetua cada vez mais. Tu pensa assim também, Roger? É assim. Não é? É uma coisa que a gente imaginou muito naquela época, né? Meio atemporal, né? Pois é. Falando das coisas da vida, sim, né? Sim, né? Não é uma crônica do local, né? Sim, é uma coisa mais profunda. Não, né? todos os trabalhos de vocês, todos, né? São trabalhos, assim... Eu acho, assim, uma época de ouro da música do Ceará, os anos 70, né? O seu disco com Tete, né? Chão Sagrado, um disco que é uma obra-prima, né? As pessoas descobrem cada vez mais, escutam, procuram as pessoas jovens também, né? Isso para mim me dá uma felicidade, né? Que a rapaziada curte e tal e procura a gente, etc. É muito bonito ver. Eu acabo fazendo música junto com eles também, tá? Maravilha. Não, você tá aí o tempo todo, né? A gente percebe assim, o interesse das pessoas pelo teu trabalho, né? Fora a sua atividade também, as outras. Você não para, você você tá o tempo todo, mas isso que é legal. E aí, voltando a falar do Bel, depois desse período da casa, desse período do disco, aí que tem essa, vamos dizer assim, essa eclosão, né, do pessoal do Ceará, né, nos anos 70, esse momento em que todo mundo grava seu disco e, enfim, a imprensa também, né, passa também a mostrar e tudo. Que boas recordações, assim, que boas histórias tu lembra dessa época? Tudo era bom. Ainda mais quando a gente olha assim a gente olha assim com a nostalgia, aí é que a gente acha mesmo que era tudo bom, né? Não era tudo bom, mas muita tinha luta, muita coisa né, boa, muita camaradagem, né? A gente era muito camarada, assim, uns com os outros. Apesar da reima cearense, a gente era muito junto, né? Sim. Nesse período aí. O Fagner estava no Rio, né? Então estava mais distante. Ia a São Paulo vez por outra, né? O Fausto também estava no Rio, foi para o Rio, né? Sim. Mas sempre ia para São Paulo também.
Tem outra moçada que vem já no final da década de 70, que é justamente a Massa Feira. Isso aí. Que vocês também que participaram. Disco maravilhoso, aqueles 2 discos, né, do Massa Feira, né? Ainda hoje eu escuto. Pois é, eu também. E fico também muito impressionada que as pessoas falam, eu vejo pessoas jovens e tudo. Eu fui participar de um festival em Garanhuns, que foi inclusive um dos homenageados era o Belchior. E eu fiquei muito encantada porque me chamaram para participar e uma cantora, Isadora Mello, ótima cantora também, me convidou para participar do show dela e eu quis saber por que eu. Assim, por que você me... Pô, porque a gente adora o Massa Feira. E eu digo, nossa, mas é um negócio que já tem quase na época, né? Quase 40 anos, agora já passou de 40. E fico muito impressionada, né? Quando, né, pensar que a gente teve aquele momento e virou esse disco e que as pessoas continuam falando, né? É sensacional. E saber que esse disco não ganhou mais espaço por questão de uma política interna da gravadora. Sim, e tal, né? Sim. Isso dá pena, né? Sim. Podia ter sido um acontecimento mais amplo, né? Sim. Mas tem uma resposta de público maior e tal. É verdade. O disco não teve assim, um investimento de divulgação, né? Nem divulgação nenhuma. Não teve, Eu lembro que eu e o Lúcio Ricardo, a gente pegou o disco e saiu debaixo do braço, né? Botou o disco debaixo do braço e saiu divulgando nas rádios. Aí as rádios não tocavam. Aí a gente super jovem, né? Também. A gente falou, estão boicotando o disco. Mas o resultado saiu no jornal. Lúcio Ricardo e Mona Gadelha dizem que o disco Massa Feira está sendo boicotado. Eu falei, puxa, agora lascou. Mas estava mesmo, né? A gente falava as coisas, né, na cara daquilo que a gente sentia, porque foi um momento tão incrível de juntar as pessoas todas, como você falou, né? Já tinha essa reunião de amigos, de fazer música junto e tudo, e o Massa Feira, no final dos anos 70, meio que consagrava isso, né? Consagrava essa possibilidade de fazer música junto e tudo. E aí a gente, quando chegou, viu que não era divulgado nem na nossa terra. A gente ficou... triste, né? Foi um susto aquilo. Vamos falar o que a gente pensa, né? No disco. E aí o disco aí teima em se fazer, né? Em acontecer, em se fazer presente, né? E tudo. Os novos artistas, né? Que descobrem, né? Aquilo é uma riqueza mesmo, né? Sim. E o Bel participa com a Aurora, né? Cantando lindamente com o Ednar, dessa canção muito bonita também, Aurora. Roger, tu tens, assim, da obra do Belchior, tem as preferidas, tem as que te marcaram mais, assim? Eu gosto de praticamente tudo, né? Pois é. A coisa meio Beatles, né? A gente gosta de tudo. Eu gosto de praticamente tudo. Grande parte da obra dele gravada, ele fez aqui antes. Sim, pois é, a Hora do Almoço eu vi aqui, né? Paralelo, ele tem várias daqui da fase aqui. E depois essa fase da Rua Oscar Freire, né? Tem muita coisa, né? Ele cantava para mim, ele estava fazendo, ele me chamava para mostrar e tal, animadíssimo. E as pessoas se estranham muito essa atitude dele, né? De ter ido embora, né? Nesse tempo, né? Sem ter abandonado tudo e tal. Eu achava que ele ia voltar, se não para música, ia voltar para artes plásticas, alguma coisa assim, que ele curtia muito, né? Mas foi embora de vez, né? Mas eu vejo assim, ele não foi a primeira vez que ele fez isso, né? De largar as coisas. Né? Foi no tempo que ele foi ser seminarista. Sim. Uma hora ele não quero mais isso, né? Foi fazer medicina, estava no meio do curso, não quero mais isso. Né? Que aí na música acabou acontecendo a mesma coisa. Ele já tinha dito para o Fausto numa ocasião, o Fausto me disse que ele disse que não aguentava mais aquela vida de ter que fazer show, de não sei o que e tal, ter aquelas obrigações, né? Cansa mesmo, né, esse negócio. Sim. Agora, é interessante porque eu lembro quando eu encontrava com ele lá em São Paulo, ele falava desses shows com muita empolgação. Ele fazia muito show, né? Fazia. Era impressionante isso, a quantidade de show que ele fazia. O pessoal reclama que ele foi muito explorado também, né? Sim. Fazia show por qualquer preço e a negada explorava ele. Sim.
Eu lembro demais. Inclusive, eu fui num desses. Uma vez ele me convidou, vamos junto, eu fui. Eu acho que foi ali pela 13 de maio, em São Paulo, ali perto do Bexiga, que depois a gente foi até numa cantina italiana e conversou, que ele gostava de conversar a noite toda e tudo. E esse show dele, foi até com o Sérgio Zuravski tocando com ele. E eu fiquei muito impressionada, porque um público e tudo. Agora, assim, não tinha saído uma linha em jornal nenhum, né? Fazia esses shows... E era impressionante como, assim, a mídia na época, os jornais... Eu não vi, inclusive os jornais, Roger, falavam muito pouco até dos lançamentos dele. Eu lembro dos lançamentos, ganhei alguns LPs que ele lançava, a gente se telefonava, às vezes eu ia na casa dele, no ateliê, conversava e tudo. E eu não via a mídia dar esse espaço. Era impressionante. Só que aí você ia no show, o show lotado. Lotado. Né? Já tinha essa relação interessante aí com o público, né? Em 73, né? Em 73 foi um show dele no Aquários, no Teatro Aquários, que é um teatro grande. Sim. Né? Foi o primeiro show dele que eu vi que estava super lotado. Foi uma emoção tão grande. Eu cheguei no teatro, aquela casa cheia de gente, com dificuldade para entrar. Rapaz, foi muito bom. É incrível. Ele sempre ligava, né? Às vezes eu ia, às vezes não, né? Não podia ir também, porque eu também fazia meus freelance de jornalismo e tudo. E ele, uma vez ele me ligou, Mona, vem pra cá e tal, no ateliê dele e tudo. Aí cheguei lá, tava a Maria Alcina. Ele me apresentou a Maria Alcina e tudo. Foi muito engraçado. A conversa a tarde toda com ele, a Maria Alcina. Depois a história pitoresca disso é que a Maria Alcina me deu uma carona. Eles estavam ali acho que ali é Campo Belo, né? No bairro do Campo Belo, mais ou menos perto de onde eu morava, Vila Mariana e tudo. Ela me deu uma carona num Fusca. Aí o Fusca deu o prego na... Oh, meu Deus! O Fusca deu o prego ali na Avenida 23 de Maio, né? Eu digo, pô, Alcina, e agora? Perigo! Mas ele foi assim super generoso, falou, Mona, mostra essas músicas aí pra Alcina, mostrei algumas coisas pra ela e tudo. Então eu tenho as lembranças boas de muitas conversas, né, de leitura. Eu falava, puxa, Bel, eu queria ler mais, tudo você lê muito. Ele, mas eu tô sempre com um livro na minha... Olha aqui, ele mostrava, eu tô sempre com um livro aqui na minha bolsa. Pra onde eu vou? Não, Mona, você tem que carregar um livro junto o tempo todo. Né? Nesse tempo ele estava lendo muito... pessoal oriental, né? Sim. Inclusive eu li muito os livros dele. Ele lia muito essas questões espirituais tratadas no Oriente, né? Sim. Depois, quando teve esse momento que eu fiquei muito surpresa, né, com essa, né? Vocês que já eram amigos já sabiam desses momentos, né, de ruptura, dele partir assim e tal e sumir, mas como eu não tinha conhecimento disso, para mim foi uma surpresa muito grande, assim, né? Quando eu achava que era uma coisa também muito rápida, transitória, não, daqui a pouco ele aparece, né? É uma coisa realmente que eu tenho até hoje uma dificuldade para entender, né? Eu soube de algumas coisas, não sei se é verdade, que essas coisas correm muito boato, a gente não sabe, né? Que a Chevrolet tinha oferecido uma dinheirama para ele voltar. Sim. Ele dizia assim, com esse carro eu volto, assim. Sei. E que ele pediu respeito e tal. Sei. Não topou, claro, né? Sei. Eu soube que aconteceu isso, não sei se é verdade. Mas... com certeza, porque aí como o desaparecimento dele virou um fato, né? Virou uma história boa de mídia, né? Muito boa. De polêmica, de chamar a atenção. E a única coisa que eu acho, sei lá, positiva, nem sei se é essa palavra certa, mas a única coisa que eu acho importante aí é que as pessoas começaram a ouvir a música dele, a grandiosa música dele, né? Os discos todos. E a juventude, né? A juventude. Eu lembro que eu escrevi um texto para um site, né? Falando assim, a primeira coisa que eu falo é assim, Belchior não morreu, né? Não morreu porque está em todas as... Está nas paredes, está nas camisetas, está nas homenagens. Está no coração, né? Das pessoas. Pois né? Está aqui na música, né? O tempo todo a gente está. Eu só fico assim pensando assim, nossa, como é que ele veria, né? Se a gente pudesse fazer a pessoa ver, né? Não tudo isso. Né? De passar na rua e ver assim, pô, tá ali o Belchior
a imagem dele ali no muro, né? Nas camisetas de pessoas que acabaram de entrar na universidade, né? Tributos e mais tributos, né? Muitos tributos, né? E eu fico pensando, nossa, eu fico assim pensando muito como o que ele acharia disso, como é que seria isso, né? Para ele ser tão homenageado, né? Eu nunca imaginei estar nessa situação de homenageá-lo depois disso. Não é? Pois é, a gente não pensou. Porque eu não vi muito tempo passar, não, sabe? Eu fui notar que o tempo passou agora com essa pandemia, que eu fiquei dentro de casa mais de um ano, quase 2 anos, né? Saindo de casa o mínimo possível, né? Aí eu senti, assim, que o tempo tinha passado, sabe, né? Mas eu, até então, nunca... Estava sempre jovem, né? Mas você é jovem. E vi o Belchior assim também, né? Como eu vi os outros, né? O Ednardo, o Fagner e tal. Porque todos eram todos são mais novos do que eu, né? Sim. Eu sou novo, mas eles são mais novos. Mas você é jovem naquilo que a gente sabe que é a juventude, né? Que é uma dinâmica de juventude que você tem de fazer as coisas, de fazer show e é um barato, porque os amigos todos, assim, uma coisa que a gente comenta muito fala assim, rapaz, o Roger tá cantando cada vez melhor. Eu acho que foi um show onde acho que foi no São Luís, eu acho que estava com Casa Verde agora, não vou lembrar, mas eu estava... Ou era Caio, era o Casa Verde, a gente falou, ele está cantando muito, cada vez mais. É porque eu resolvi, você cantou depois dos 60 anos. Mas você já cantava com o Cantava, mas eu não me achava cantor, não me sentia um cantor, era um compositor mostrando as músicas, assim. Aí depois dos 60 eu resolvi ser cantor. Dá trabalho. Mas e Roger, tu faria um disco assim, cantando Belchior também, fazer um... Claro. Só tu, porque normalmente a gente faz Claro que eu faz faria. shows, né, com várias pessoas e tudo. Mas seria incrível, né? Faria, Maria, e vale a pena. Que músicas a gente teria, assim, se... Cara, muitas, né? Muitas. Umas coisas, assim, bem menos conhecidas, assim, que eu acho incrível, assim, que eu às vezes eu me surpreendo com algumas canções que não são tão conhecidas, né? Que você começa a ouvir. Tem muitas parcerias com Casa Verde, né? Muitas parcerias com Graco, né? Eu lembro que Graco falava muito assim, Mona, acabei de fazer música com Belchior e tudo. E é como eu falei, nessa época não tinha uma repercussão na mídia os discos dele. Era muito louco isso. Não tinha. Porque a mídia é assim, né? Tem momentos que simplesmente, né, deixa ali o artista ali de lado e o cara fazendo disco, fazendo show às e vezes nada. Deixa a música de lado. Pois é, exatamente. E eu lembro que Graco falava muito, assim, a gente tá fazendo muita música e Casa Verde também. Mas, enfim, voltando à história das músicas, já deu tempo agora de pensar. Mas eu não estou lembrando dos nomes. Das músicas, né? Mas eu lembro, assim... Umas palhinhas aí. Paralelas. Aquela do tango, do Me Vai Bem Melhor Que um Blues, né? Sim. A Palo Seco, né? A Palo Seco Tem uma que ele faz para São Paulo. Vamos lá. Lindo. De São lindo. Paulo. Lindo. Meu amor, por entre os carros de São Paulo, meu amor, vamos sair passear. Lindo, muito lindo. Eu lembro que quem me apresentou essa música foi lá no Colégio Cearense, o Fernando Marques tocando piano. Mona, tu conhece isso aqui do Belchior? Eu falei, não conhecia essa do Belchior. E ele começou a cantar e eu falei, nossa, que coisa linda. Então é muito incrível também essa coisa da música de sempre nos puxar para a surpresa, porque em algum momento a gente não ouviu ou não prestou atenção naquele, né? De não ouvir o disco todo, porque eu acho que antes também a gente ouvia até com mais atenção essa coisa do lado A, lado B. Primeira do lado A, todo segunda, mundo calado ouvindo. Todo mundo ouvindo. Eu lembro, tu estavas no dia que a gente foi na casa do Ednardo, que foi apresentado o disco Massa Feira. Não lembro. Que tava, aí sentou todo mundo assim, foi lindo esse momento. Eu lembro que estava Tazo. Foi aquele apartamento lá? Não, era na casa. Eu acho que era naquela casa que depois teve uma... Não é na Lauro Maia? Uma casa onde tinha... Eu lembro de uma sala grande, né? Com
com as cadeiras. Aí vários amigos também da cidade, acho que Mino, não sei se estava, acho que estava também, várias pessoas. E aí a gente começou a ouvir o disco inteiro. Assim. O Mino foi a primeira pessoa que me falou de você. É mesmo? Olha, agora. Que legal. Quando a gente gravou o pessoal do Ceará, eu estava aqui conversando com o Mino e disse: eu tenho uma cantora para cantar Foxlore. Ah, que legal. Uma coisa assim. Puxa, então eu preciso realizar essa história aí, tem que cantar. Que legal, muito bom saber disso, né? Aí é mesmo quem é e tal. Mino maravilhoso. E eu acho que o Mino estava nesse dia. E aí a gente ouviu, né? Putz, a maior ansiedade, todo mundo aguardando para ouvir. E foi muito legal esse momento. E foi como tu falou, a gente ali, todo mundo no silêncio, ouvindo faixa a faixa, o álbum duplo, aplaudia quando se empolgava. Muito bom. Muito legal. E mais histórias, assim, que você lembra? Teve uma ocasião, a gente ia vez por outra na casa de um colega meu físico, o Ives, que eles tinham equipamento de som bom na casa deles, um gravador de rolo e tal. Gravador de rolo, era o que havia, né? Vamos fazer uma noitada lá. E nesse dia estava o Belchior, estava a Papai de Belém, foi no dia que eu a conheci. E aquele percussionista pernambucano que tinha um nome internacional. Naná Vasconcelos. Naná estava com a tábua. Sim. Eita. Rapaz, nós passamos a noite tocando e cantando. Nossa. O Belchior fazendo improviso. Nossa, que legal. Vicejando de improviso. Que barato. Não cantava feito cantador, não, assim, com aqueles modos bem determinados. Sim. Mas ele improvisava e rimava à vontade, sabe, né? Que legal. Nós passamos mais 2 horas improvisando. O Belchior improvisando e o Naná acompanhando. Que barato isso aí. Puxa vida. Foi uma noitada maravilhosa. Eu imagino, né? Porque essa coisa, essa capacidade de improvisar é tão difícil, né? Acho isso incrível. Mas eu já vi alguns textos aí falando que ele tinha essa ligação, né, com improvisadores, sim, né, de Sobral. Ele não fazia, porque os cantadores eles têm os modos, né, que eles chamam. Que são versos de 10 sílabas, rimando a primeira com a quarta, com não sei o quê. Sim, uma técnica, né? E tem outro modo que já é diferente e tal. Ele não respeitava esses modos, mas ele improvisava e rimava, né? Era rimando também. Não era verso solto, livre, não. Era livre até certo ponto, né? Sim. Mas rimava e tal. Nossa. Era um barato. Imagina se isso tivesse gravado, né? Foi me lembrou da música. Ele é que sabe dos modos da cantoria nordestina. Né? Imagina se isso fosse gravado, né? Tem momentos legais. Tem um momento muito interessante também, que eu tive também essa sorte de viver, que é na época acho que era aquela jornalista Maria Cristina Poli, da TV Cultura. E ela tinha um programa chamado Circular, que ela pegava um ônibus e juntava, assim, 2 artistas, né? É muito engraçado, porque pegava um ônibus mesmo, um ônibusão grande, passava na sua casa. Ela passou na minha casa, eu morava na Rua das Rosas, lá em Vila Mariana. E aí ela me pega em casa, isso tudo, né, sendo gravado e tal, pro programa dela. E depois a gente vai no Belchior, no ateliê dele. E aí ele sobe no ônibus, aí tem aquela surpresa meio... que não é bem uma surpresa, que ele sabia que eu estava no ônibus. E foi muito legal. Eu já tentei conseguir essa fita, né, que seria, puxa, isso é bem antigo, né? Enfim, não sei se tem nos arquivos da TV Cultura, mas foi um momento muito bacana, que ele entra no ônibus e fala do meu trabalho, fala do blues. Foi lindo esse momento, né? Nunca esqueço. E a gente passa no ateliê dele, ele entra no ônibus, a gente sai por São Paulo, falando da cidade, conversando. Muito legal. E bem louco esse programa, porque devia dar um trabalho danado fazer. Talvez hoje não, porque hoje tudo mais fácil. Tudo mais fácil, né? Agora, naquela época, eu imagino, né, que não era tão simples. Você lembra de coisas na rádio universitária, por exemplo, também com ele, Roger? Quando você estava lá na rádio universitária? Não, com ele não. Eu na rádio, ele teve algumas poucas vezes. Mas assim, com ele dentro da rádio, fazendo alguma coisa, não. Do que eu lembro, a gente não fez assim nada que chamasse atenção, não. Agora você falou aí no Chão Sagrado, né? Sim. Que nós fizemos junto aí. Pois é. Que foi para um programa de televisão, esse programa.
no qual a gente conheceu o Walter Silva. Esse programa foi com o Paulo Vanzolini. Ah, Paulo Vanzolini, maravilhoso. E o Paulo Vanzolini, a gente conversava, era um programa de entrevista. Sim. Antes da gravação do programa, a gente passava horas conversando com o entrevistado. Com o Vanzolini, a gente passou umas 8 horas. Ah, com certeza, imagino. Ficamos no Museu do Ipiranga, que era onde ele trabalhava. Ficamos no Museu do Ipiranga até umas 2 horas Ele da manhã. era biólogo, né? Era biólogo. Estudava réptil. Aí, mais ou menos, ele de 6h30, ele desocupou-se e foi atender a gente. A sala dele era um salão maior do que isso aqui, assim. Gigante. Gigante, um birôzão enorme, né? Aí ele terminou lá, estava orientando a moça e tal. A moça foi embora, ele veio para as poltronas, sentou. Não, antes ele pegou aqui debaixo do birô dele 5 litros de cachaça. Por isso que durou 8 horas, né? 5 litros de cachaça. Rapaz, ele falou, falando das atividades de campo, né, que ele fez na vida, ele falava com muita propriedade, muita intimidade do Pantanal e da Amazônia. Ele não falava do Nordeste, ele disse, pessoal, e o Nordeste? Você não conheceu, não? Pois é. Aí ele disse, meu filho, eu palmilhei aquele chão sagrado. Nossa, que lindo, né? Deu mote. Muito lindo, já deu o mote. O Vanzolini, conversando, era muito fascinante, né? Ele fazia, em São Paulo, uma época que ele fazia um espetáculo com cantoras, né? Que eu não lembro agora, infelizmente, os nomes e tudo, não conhecia essas pessoas. Eu lembro que ele contava, né, as histórias de como fez as músicas. Era muito fascinante. Eu lembro demais que ele tinha uma coisa que eu achei muito legal, que ele falava daquela música que é super famosa, que a Maria Bethânia gravou também, que é aquela música que fala assim, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, né? Que ele falava assim, as pessoas se ligam muito nesse verso do levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Mas eu queria que as pessoas se ligassem no verso anterior, que fala, reconhece a queda. Né? E é incrível, né? Reconhece a queda e não desanima, levanta, dá volta. Eu nunca esqueci, assim, é muito interessante. Fico imaginando essas 8 horas aí, que termina com ele dando um mote para um clássico do cancioneiro cearense, né? Simplesmente. Parceria tua e do Belchior. Se aí esse programa, a gente, depois dessa conversa com o entrevistado, 2 dias depois, a gente recebe o roteiro do programa. Aí dizia assim, música para preparar a pergunta. Ah, olha só. Música para comentar a resposta. Quer dizer, a gente tinha que saber que o cara ia responder. Que loucura. A gente fez meses esse programa, uns 6 meses, toda semana, né? A gente só errou 2 vezes. Incrível. No comentário das respostas. É incrível. Mas essas músicas, quando tu fala para preparar, eram músicas com letra também? Para preparar e para... né? Que loucura. A gente fazia 12 músicas por semana, 11. Porque eu achava assim, que a música, que é, por exemplo, Chão Sagrado, pensei numa trilha para o programa. Não era. Tinha que fazer várias músicas. Nossa Senhora, difícil isso. Era, os meninos estavam ficando loucos. Nada, Belchior. Quem era a turma, Roger, que fazia? Os compositores, nós 3, né? Nado, Belchior e eu. Você é de Aí Nado, entrava você e a Belchior. Tete também, na hora de apresentar. Também. A Tete e um menino da bateria, Cacá, o nome dele, o Serginho da flauta. O Serginho tocou com Secos e Molhados e tal. E era isso, né? Os erros que a gente cometeu foi no Aldemir Martins. O Aldemir Martins foi um dos entrevistados. Como é que foi essa história? A gente achou que ele tinha nascido em Guaiúba. E o Ednardo fez, nascido pela Guaiúba. E a gente achava sensacional dizer Guaiúba. Guaiúba, sim. Da aí, sonoridade, chegou, né? Na hora da gravação, ele disse, espera aí, eu não nasci em Guaiúba. Muito legal. Aí nós fomos em Gazeiras, aí fingi em Gazeiras. Como é que eu vou colocar isso aqui? Nossa, e deu certíssimo. A música belíssima, né? O outro foi com o Paulo Vanzolini, que Então não foi erro, na verdade foi um acerto, porque em Gazeiras é outro clássico, né? Tive a felicidade de gravar no meu primeiro disco em Gazeiras. E a outra qual foi? Quando a gente chamou a Amazônia de pulmão do mundo. Tinha uma música que a gente dizia que a Amazônia era o pulmão do mundo. Como se ele tivesse dito. Sei. Aí disse, eu nunca disse isso. Nunca falei isso, né? Essas coisas. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Uma loucura. O oxigênio que a Amazônia produz, ela mesmo consome.
Nosso oxigênio vem do mar, né? Incrível, mas também tinha que saber de tudo, né? Puxa, de geografia, de história, né? E não tinha um Google pra gente perguntar, não, né? Foi um programa maravilhoso. E eu fiz com o Belchior a abertura e o encerramento do programa, era a mesma música, né? Proposta é o nome do programa. Essa é a nossa proposta, toma a sua decisão, com seus olhos e ouvidos e a sua imaginação. Viver é grande perigo, perigosa profissão, mas nunca falta motivo, nunca falta ocasião para renovar o mundo, ciência, arte e razão. Nossa, que lindo, hein? Que linda essa música, Roger. Vocês têm aí um arsenal de músicas, fizeram muita música nessa época para esse... E cadê essas músicas, hein? Não dá mas pra lembrar. Não tinha... Ninguém gravava. Não gravava, né? Putz, quer dizer, ficou gravado lá na cultura, né? Na televisão. Daí não se sabe se tem acesso a esse acervo, né? Porque algumas TVs têm acervo, outras também não têm acesso. Esse programa esse que eu falei, eu não faço ideia de como conseguir. Mas é incrível, né? Porque vocês fizeram muita coisa. Então tem um monte de coisa inédita. Tem essa, eu tenho vontade de gravar assim uma hora. Ah, grave. Essa muito lindo você cantando. E essa música é linda, né? E tu lembra de mais coisas também, assim, que você poderia... de inéditas? Às vezes eu lembro pegando papel velho, pego uma coisa aqueles cadernos, assim. Tu não tinha um caderno com essas... Não, caderno também, tudo se tivesse... tudo papel solto. Também se tivesse o caderno nessa época, esse caderno já tinha sido também... já estaria se desencadernado todo. Rei de Renda Labirinto, outra música que nós fizemos junto. Foi Belchior, Ednardo e eu. Essa música inicialmente foi um jingle, tirou do aperto, assim. Sim. Mas a Ednardo gravou, a Ednardo tirou o nome da empresa, né? Aliás, não tinha o nome da empresa no jingle. Sim. O locutor que dizia o nome. Mas foi os caras vieram no Ceará filmar, né, a loja que estava abrindo aqui. E a gente deu as dicas do que eles podiam filmar, que era bom filmar. A gente deu a dica e quando eles voltaram com o filme, né, chamaram a gente para ver. E, por acaso, o Fausto estava em São Paulo e foi com a gente. Que legal. E a gente estava terminando de gravar o disco do pessoal do Ceará. Aí o Fausto disse, vocês já resolveram a capa, né? Não resolvemos e tal. A gente estava pensando em pedir para o Aldemir Martins fazer a capa, né? Sim. Aí o Fausto disse, rapaz, esse filme tem a capa de vocês, né? Esses fotogramas de renda e tal, não sei o quê. Foi o que a gente fez. Que legal. Você vê que não tem, a capa não tem crédito da capa. É verdade. Foi o Fausto. Fausto foi um Mira. lápis. Essas histórias são muito saborosas, né? Porque são em torno de canções grandiosas e, como a gente falou, né, desde o início, canções atemporais. Você falando dessas composições de jingle, né, de música para publicidade, existia uma relação interessante, né, Roger, da música, de vocês como compositores com a publicidade na cidade, né? Tu lembra disso, assim, eu passei momentos... Exatamente 2 anos fazendo. É mesmo? Fazendo jingle, pro Barroso Damasceno. Barroso, queridíssimo Barroso. Trabalhei lá na Scala. Quem foi que não passou pela Scala nessa época, né? Nossa, eu estive na muito Scala quando Augusto Pontes era diretor de criação. Ele que me convidou. Tinha acabado de sair do jornal Povo. E aí encontrei com o Augusto, eu me lembro, foi num evento, numa festa. Ele não quer trabalhar na Scala, não? Eu não sei fazer propaganda, não, Augusto. Ele fazia, mas você escreve letra, bora. E Augusto foi incrível. Fez uma revoluçãozinha na publicidade do Ceará. Né? Fez. O pessoal reclama que diz que ele inflacionou o mercado. Todo mundo passou a cobrar mais depois dele. Depois do Augusto, como diretor de criação lá. Mas, e aí ele fazia as letras na época da Scala, como que era? Aí era de todo jeito. Tudo, né? Tinha letra de um de outro, tinha muito do Augusto. Às vezes ele só dava um brief e eu que me virasse, né? Os jingles, né? Eu gostava de fazer. Teve dois motivos assim que eu parei. Um foi talvez o mais assim, é que eu acostumei em 30 segundos, sabe? Eu ia fazer música, fazer introdução, primeira e segunda parte, tudo em 30 segundos. Você tem 30 segundos para passar a mensagem aí, né? Rapaz, eu fiquei de que agora eu só faço música em 30 segundos.
E depois foi quando eu fui para a Rádio Aniversário, quando Sim. a Rádio Aniversário foi criada e tal. Eu achei que podia... Um dia eu me peguei gravando na rádio uma ideia para um jingle. Estou misturando as coisas aqui, né? Aí deixei de fazer jingle. Mas aí deixou essa marca aí na história da propaganda, né? Porque a Scala fez história, né? Uma agência... Eu tenho um compactozinho, que é um lado eu cantando, do outro lado da Tete, que foi para um loteamento na Praia das Fontes, e que o Barroso mandou prensar um compacto, aí botou numa capazinha para distribuir, e a capa é você, vestida de índia, assim. Nossa, eu não sabia desse... Será que eu lembro desse compacto? Eu lembro que Barroso pediu para eu fazer um negócio vestida de índia, chegou daí, a gente está precisando de uma pessoa que... Eu disse, vai ser eu, Barroso. Vai ser a índiazinha que aparece na capa. Tinha os cabelão grande, né? Os cabelos... E eu lembro de um anúncio, que era museu, não sei se você lembra desse anúncio. Eu e o Alceu Medeiros, irmão do Adesso Medeiros, o Alceu também trabalhava na Scala, e a Scala estava fazendo 18 anos, aí ele falou, Mona, vai ser tu aí, Iracema, de Índia, com o Alceu. E a gente fez, foi Maurício Albano que fez a foto. Não estou muito lembrada do loteamento, não, mas eu lembro do anúncio da Scala, né? E na Scala também passou Gilmar de Carvalho, né? Ângela Borges. Era uma agência, Paulo Linhares, a turma toda. Exatamente. Ali na Scala foi um aprendizado. Eu já peguei assim já estava perto assim de mudanças estruturais lá na agência, né? Gilmar já tinha saído, o Ângelo já tinha saído. Peguei ainda um momento que o Augusto estava lá, ficou um tempo, depois saiu. É uma história muito interessante para ser contada aí, um momento de alta criatividade. E, Roger, você tem aí o Pedro como um cara que estuda, pesquisa a música do Ceará, né, de uma forma tão bacana, assim. Como é que tu vê isso? Tem uns amigos assim? que dizem assim, malandragem dele, né? Ele escreve sobre a casa dele. A tese de mestrado dele foi sobre a casa dele. Imagino que o Pedro estudou e pesquisou, porque ele fez mestrado, fez doutorado, Foi. né? Brincadeira, não é brinquedo não, isso, né? É muito incrível. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi um show de vocês na Caixa Cultural, que era a família toda, inclusive a pequenininha dançando. Ela subiu e ela dançou assim com dominando o palco, assim, mas que coisa incrível, né? Essa musicalidade, essa veia artística da família toda, muito lindo, assim, é uma alegria muito grande ter vocês, né? Fazendo arte, fazendo música pra gente. Os filhos é sensacional, são sensacionais. Isso, Roger, muita coisa pra gente conversar, que coisa boa é esse encontro, né? Pois é. E como a gente falou, o Bel, assim, tá muito vivo, né? Vivo com certeza, né? Vivo na mente e nos corações. Muita... Você chegou a ler esses livros que saíram, as biografias e tudo? Eu também não cheguei a ler tudo, não. Li alguns trechos de bios, né? Assim, mas não li tudo. Não vi tudo ainda não, e tem muitos trabalhos. Acompanho também o trabalho da Josi, né? Josi Teixeira, que é uma pesquisadora e... Tem o mestrado e doutorado, né? Também. É a doutora em Belchior, né? E é muito interessante o estudo dela, porque é um estudo que ela aborda a criação das letras, né? Tudo é muito legal para quem quer se aprofundar, né? Eu acho que está disponível na internet. O livro do Pedro também tem na internet, né? Que tem, enfim, aborda de forma bastante profunda, né? Sobre o pessoal do Ceará. O Pedro nasceu quando a gente estava na Oscar Freire, né? Na Oscar Freire, olha, já nasceu Saiu da maternidade praticamente para casa do Belchior. Conviveu. Eu tinha recebi o apartamento, que eu aluguei, recebi o apartamento, a Tete já estava na maternidade quando eu recebi a chave. Olha. Aí foi aprontar esse apartamento para sair. Foi uma loucura. E o Pedrão nasceu já. O Pedrão nascendo. No meio essa confusão, Por isso que é essa pessoa tão linda, né? Tão maravilhosa. Então é isso, a gente... Quero te agradecer por essa conversa, agradeço também Eu que agradeço o Centro Cultural por ter me convidado. Agradecer o Mimi por esse convite, né? Por nos proporcionar estarmos nós dois aqui conversando. No meio dessa pandemia.
Burlando aqui o vírus. Pandemia que foi tão difícil e é tão bom saber que você tá aí, né, eu quero ver esse disco aí do Belchior. Cantando Belchior. Rapaz, não tinha pensado não, mas você botou uma coisa aqui na minha cabeça. Pois é, já teve muita gente fazendo tributo, um tributo cantado por você, seria fantástico, será fantástico. Olha aí, Mimi Rocha. Então, eu quero agradecer, assim, quero dizer que é isso, a gente leva Belchior na nossa memória afetiva, né, como uma inspiração, seus versos Isso. Seus versos são poderosos, assim, principalmente nesse momento, né, tão difícil e complicado que a gente está vivendo. A gente vai falando, aí fala de amor, fala de transformação, e fala amar e mudar as coisas, é muito forte. É incrível. Sim. Então, que o Bel continue a nos inspirar sempre, né? A música do Ceará, especialmente a música grandiosa feita por vocês. Obrigada por nos dar isso. Obrigado ao Bel, né? Obrigada, Bel.